Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 179 da prova do Enem 2009 PPL e nós estamos seguindo o caderno cinza. Galera, essa questão aqui foi uma solicitação do colega Guilherme Alves. Queria mandar um salve aí pro colega por ter feito essa solicitação. E se vocês também tiverem alguma questão do Enem, de qualquer prova de Enem passado, que vocês queiram ver a resolução aqui no canal, basta solicitar aqui nos comentários desse vídeo ou de qualquer outro vídeo aqui do meu canal. Solicita aí, passa um tempinho, eu resolvo e posto aqui para vocês. Vamos lá ver então o que a gente consegue tirar da questão 179, que é uma questão bem bonitinha. A empresa Suede Celulose faz o transporte de seus rolos em containers num formato de um cilindro. Em cada um deles, ou seja, em cada container, são transportados 3 rolos de celulose de raio igual a 1 metro cada um. E esses rolos de celulose são tangentes entre si 2 a 2, e os 3 rolos são tangentes ao cilindro que os contém. Então vamos parar de ler por aqui e já vamos escrever alguma coisa na nossa resolução. Olha só, galera, a gente tem então um container que é no formato de um cilindro, é mais ou menos assim, né? Onde nós vamos colocar 3 cilindros menores dentro dele. Então o container coloca 3. Dele fala que os 3 rolos são tangentes entre si 2 a 2, beleza, já vamos falar isso. Mas os 3 rolos são tangentes ao cilindro, ao container. Galera, nessa situação aqui, falar tangente significa que está tocando. Quando eu falo então que os 3 rolos são tangentes ao cilindro, significa que eles estão tocando no cilindro. Então eu vou desenhar o cilindro aqui visto de cima. Agora, dentro desse cilindro, dentro desse container, nós vamos colocar 3 rolos tocando no cilindro. Ou seja, eu não posso colocar um rolo aqui assim, ó. Eu tenho que colocar o rolo tocando na parede do cilindro, porque é tangente à parede do cilindro. Só que eu tenho que colocar os 3 tocando entre si 2 a 2. Os 3 rolos vão estar tocando. Eu não posso colocar um rolo aqui e outro aqui, separado. Não, eles têm que se tocar. Então essa configuração, na verdade, vai ficar desse jeito aqui, ó. Ó, vai ficar mais ou menos assim. Não ficou tão bonito porque eu não estou fazendo com compasso, né? Mas a gente consegue ver que os 3 cilindros aqui, eles estão se tocando, ó. Esse com esse está se tocando aqui, apesar de não estar bem tocando, né? Mas está tocando aqui. Esses 2 aqui também estão se tocando e aqui também. Então 2 a 2, eles estão tangentes entre si. E os 3, olha só, ó, estão tocando aqui no cilindro do container. Beleza? Então guarda ele aqui e o raio é 1 metro, né? Só faltou isso. O raio desses caras aqui de dentro é 1 metro, já vamos anotar. Então, contudo, a empresa está interessada em descobrir o espaço que fica vago entre os rolos de celulose e o container que os contém, para preenchê-lo com resíduos de papel. Ele quer saber esse espaço aqui, ó. Para saber esse espaço, ó, para conhecer o espaço, é necessário determinar o raio do cilindro que contém os 3 cilindros pequenos. Então ele está querendo saber, a pergunta da questão é, qual o raio do container? É isso que ele quer. Então vamos anotar mais algumas informações do nosso desenho, né? O raio dos cilindros menores. Eu vou anotar de azul. Olha só, galera, o centro dos cilindros menores estão aqui. E o raio é qualquer distância que vai do centro até o nosso cilindro aqui, né? Até o círculo. Mas aonde que eu vou escrever um raio que me ajude a calcular? Eu vou escrever esse raio aqui, ó, que vai daqui até o ponto de tangência. Esse raio pode me ajudar no meu cálculo. Então vou marcar aqui também. A questão falou que vale 1 metro, né? E vou marcar esse aqui também. Bom, mas existe algum outro raio dos cilindros pequenos que eu possa anotar aqui que vai me ajudar a calcular alguma coisa? Sim, olha só, ó. Esse raio aqui, que vai do centro do cilindro até o ponto de tangência com um outro cilindro, esse raio aqui também me interessa. Por quê? Porque quando eu traçar esse outro aqui, ó, eu tenho uma linha reta que tem qual comprimento essa linha reta? Bom, se esse raio é 1 metro e esse raio é 1 metro, eu tenho 1 mais 1, 2, né? Então esse traço verde que eu fiz aqui, ele tem 2 metros. Mas para que serve esse traço verde aí? Porque se eu fizer esse mesmo traço dos outros lados aqui, vai aparecer um negócio muito bonitinho.
Ó, esse traço que eu fiz também tem 1 metro aqui e 1 metro aqui, né? Que é o raio do cilindro pequeno aqui, do rolo, né? De celulose. 1 metro, também tem 2 metros. E a mesma coisa aqui embaixo. Olha que legal, ó. Esse triângulo verde que eu desenhei aqui é um triângulo equilátero, porque ele tem lado 2 metros, 2 metros e 2 metros. Já começa a aparecer alguma coisa bonita aqui para mim, né? Vamos lá, vamos continuar fazendo mais tracejados. A questão está pedindo qual o raio do cilindro grande, do container. E a gente não marcou ainda o raio do cilindro aqui. O raio do cilindro vai do centro do container aqui, né, até a parede. Eu posso escrever qualquer um desses aqui. Mas, galera, qual que vai me ajudar? Qual raio que vai me ajudar a calcular o raio? Esse aqui, ó. O que vai do centro, passando pelo centro do rolo e chegando até a parede do cilindro do container. Esse traço aqui, que é formado pela parte preta mais a parte azul, nada mais é do que o raio do container. Deixa eu anotar aqui do lado, ó. E é isso que a questão está querendo saber. Vou botar a interrogação aqui. Olha só, eu já sei que essa parte aqui, que é o raio do rolo, né? Essa parte vale 1 metro e é uma parte do raio do container. E o raio do container tem essa outra parte que eu vou chamar de x. Então, se eu descobrir o x, como é que eu faço para encontrar o raio do container? É só pegar o x e somar 1. Então, o raio do container é x mais 1. Então, eu vou descobrir o x, né? Quando eu descobrir o x, eu somo 1 e acho a resposta. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Assim como eu fiz esse traço aqui, eu vou fazer o traço aqui assim, ó. E aqui embaixo também. Esses 3 traços pretos aqui, apesar de no meu desenho não estarem iguais, eles são todos iguais, porque a figura é toda simétrica, né? Os 3 círculos são de 1 metro de raio, aqui nós temos um triângulo equilátero e eu trouxe então todos esses tracejados até esse ponto aqui. Esse ponto, já que esses 3 traços são iguais, esse ponto aqui é o centro geométrico do triângulo equilátero. Como é que eu sei, galera? Olha só, se eu colocasse um círculo circunscrito aqui a esse triângulo, concorda comigo que o raio desse círculo seria o valor x? Então, esse centro aqui é o centro do círculo circunscrito, que é o centro geométrico do triângulo retângulo. Então, deixa eu colocar aqui essa informação. E o que a gente sabe do centro geométrico do triângulo equilátero? A gente sabe que do centro geométrico até aqui embaixo é o apótema, galera. A distância que vai daqui até aqui é o apótema, que é a mesma distância que vai daqui até aqui, é o apótema, que é a mesma distância que vai daqui. E o apótema do triângulo equilátero, a gente sabe que ele vale 1/3 da altura do triângulo equilátero. E se o apótema vale 1/3 da altura, galera, se isso aqui vale 1/3 da altura, a altura é tudo isso aqui, ó. A altura vai daqui até aqui. Então, o apótema vale 1/3. Quanto vale esse x aqui? A altura inteira vale 3/3. Se esse aqui é 1/3, esse outro é 2/3. Então, acabamos de descobrir que o x nada mais é do que 2/3 da altura. Ou seja, 2/3 é a mesma coisa que 2 vezes h sobre 3 vezes 1, né? 2h sobre 3. Se eu descobrir o h, eu descubro o x. Como é que a gente calcula o h, galera? Existe a fórmula da altura do triângulo equilátero, que é muito importante a gente decorar. Vou colocar ela aqui, ó. Lado raiz de 3 sobre 2. Se nós aplicarmos essa fórmula, a gente descobre a altura, coloca aqui e calcula o x, coloca aqui e calcula o raio do container. Pessoal, eu sei que muita gente não gosta de decorar essa fórmula aqui, porque fala o seguinte, eu aplico aqui um Pitágoras e acabo descobrindo a altura. Beleza, isso é verdade, mas na hora da prova do Enem, a gente tem que economizar o máximo de tempo que a gente conseguir. Se vocês decorarem essa fórmula, vocês já ganham aí uns 30 segundos na prova. Então vale a pena decorar para agilizar o cálculo na hora da prova. Então vamos lá, vamos aplicar essa fórmula aqui no nosso triângulo verde. Eu vou até escrever de verde, né? Já que o triângulo está de verde. Então vamos lá. A altura é igual. Qual que é o valor do lado do nosso triângulo? É 2, né? É 1 mais 1. Então é 2 raiz de 3 sobre 2.
Olha que interessante, eu corto 2 com 2, né, que está multiplicando em cima e embaixo, e acabo de descobrir que a altura é igual a raiz de 3 metros. Agora que eu sei a altura, eu venho aqui e calculo o x. O x é 2 vezes a altura, 2 vezes raiz de 3, sobre 3. Agora que eu sei o x, eu descubro o raio do container, mas olha só, ó, quem está com pressa já marcou letra Charlie, né? Ó. Porque não é o x que ele quer, é o x mais 1. Então eu vou fazer o seguinte, ó, o raio vai ser o x, que é 2 raiz de 3 sobre 3, mais 1. Só que o 1 eu vou escrever como 3 sobre 3. Não é 1 isso aqui? Porque daí fica mais fácil. Ó. O raio é 2 raiz de 3 mais 3 sobre 3. O denominador é comum. Olha o que está na letra eco aqui, ó. Gabarito letra eco. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!